Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, considere se inscrever para que você possa acompanhar todos os conteúdos que produzimos aqui. E você que já está me acompanhando aqui nessa leitura de Marcos, deixa o seu gostei, porque isso também ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. E claro que não apenas o se inscrever, o gostar, mas também o compartilhar. Você pode enviar esse vídeo para quem você quiser, através de grupos de WhatsApp, para aquele amigo que você gostaria que aprendesse um pouco mais da palavra, ou para qualquer outra pessoa que tenha algum interesse em conhecer um pouco mais o Evangelho de Marcos e assim aprender muito sobre a identidade de Jesus. Nós terminamos a primeira metade desse evangelho, nós fomos ali até o versículo 30 do capítulo 8 no nosso último vídeo, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 31, dando início assim à segunda metade desse evangelho. Nós vamos sair da grande questão da identidade de Jesus para entrarmos no propósito da vinda de Jesus. Então, com a sua Bíblia na mão, você vai pausar esse vídeo e vai abrir o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e vai ler do versículo 31 até o primeiro versículo do capítulo 9. Leia com bastante calma, leia o maior número de vezes que você puder, grife frases e palavras, faça perguntas e tente encontrar as respostas por você mesmo através do texto que você está lendo. Quando você fizer tudo isso, volta aqui, eu vou estar te esperando para nós lermos o Evangelho de Marcos juntos. Como nós aprendemos na nossa última leitura, nós vimos ali um pequeno panorama desse evangelho que é dividido em duas partes. A primeira indo até o final aí do capítulo 8, até o versículo 30, com a confissão do apóstolo Pedro, e a segunda metade começando com os ensinos de Jesus a respeito do discipulado, a partir do versículo 31 do capítulo 8. E nós vimos o quão importante é saber qual é a identidade de Jesus, para descobrirmos então qual é o propósito de Jesus. E Marcos vai concentrar toda a sua atenção nessa segunda metade a nos mostrar por que Jesus veio ao mundo. Se na primeira metade a grande questão é quem ele é, agora nós vamos então saber por que ele veio, e através de vários ensinos e alguns incidentes que vão ocorrer nessa segunda metade, Jesus vai mostrar para nós qual é o propósito de sua vinda. E com tudo que já aprendemos até aqui, também vamos descobrir a maneira como Jesus irá lidar com o problema chamado coração humano. Nós vimos muito aqui a respeito da dureza de coração, dos pecados que existem no coração, e que o real problema não é a superfície, nem aquilo que o nosso corpo mostra, mas sim o nosso coração. Nós vimos juntos nesse evangelho como que Jesus sai de necessidades físicas muito particulares para necessidades espirituais que são universais. E depois da confissão de Pedro, tu és o Cristo, nós vamos ver o que significa Jesus ser o Messias, o ungido, o Cristo, para que a gente também entenda o que significa para nós seguir a Jesus. O texto que nós temos hoje, ele é pequeno, é talvez o mais curto que nós já trabalhamos até aqui, mas nós vamos continuar fazendo isso com calma, sem pressa. Você pode ir no seu ritmo assistindo esse vídeo, lendo a Bíblia junto, para que você possa grifar e escrever insights ou coisas que você aprendeu durante a nossa caminhada aqui juntos. E nós vamos dividir esse texto em 3 partes, focando muito no ensino de Jesus a respeito da necessidade do caminho da cruz para ele, para os seus discípulos, terminando numa esperança de glória futura. Então vamos lá, a partir do versículo 31 do capítulo 8 até o versículo 33, nós vamos ver a necessidade do caminho da cruz para Jesus. Nós saímos da confissão de Pedro, com Pedro dizendo, tu és o Cristo, e agora o Senhor Jesus vai concentrar o seu ensino, mostrando para eles o que significa ele ser o Cristo. Quais são as implicações disso na sua vida, para que existam também implicações na vida dos seus discípulos. E se você observar o versículo 31 do capítulo 8, você vai ler assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário. A partir daqui, Jesus vai mostrar para eles a respeito da necessidade da cruz. E ele vai fazer isso em 3 predições que nós encontramos aqui
no Evangelho de Marcos. A primeira está aqui em 8:31, depois em 9:31 e a última sendo em 10:33. É até fácil de você decorar onde estão as predições de Jesus a respeito de seus sofrimentos, morte e ressurreição, ou como nós estamos lendo aqui sobre a necessidade desse caminho da cruz para Jesus, mas vale também você notar algumas diferenças muito interessantes que acontecem no decorrer dessas três predições. Na primeira predição, nós vemos Jesus colocando aqui o envolvimento dos líderes religiosos, todos os fariseus, sacerdotes, mestres da lei. Na segunda predição, no capítulo 9, ele já coloca que os homens é quem vão entregá-lo. E no capítulo 10, Jesus coloca os religiosos e os gentios unidos em sua condenação, sofrimento e morte. Veja que Jesus vai crescendo cada vez mais em suas predições, primeiro falando muito sobre os religiosos, e não é de se estranhar aqui que a gente encontre os religiosos envolvidos naquilo que diz respeito aos sofrimentos e morte de Jesus, porque já desde o capítulo 3 eles estão planejando uma maneira de matar Jesus. Depois Jesus coloca os homens e, por último, religiosos e gentios unidos. Com isso, Jesus quer mostrar para nós que, no fim das contas, nós temos toda a humanidade unida na condenação e morte de Jesus. Jesus vai crescendo então em suas predições para mostrar para mim e para você que ele precisa lidar com o nosso coração. E a maneira como ele fará isso é que ele fará através de sua morte e ressurreição. Mas há outro detalhe também no versículo 31 que talvez poderia ter causado um choque muito grande para os seus discípulos quando ouviram isso de Jesus, enquanto ele fala a respeito de seu sofrimento e morte. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. O choque está exatamente na maneira como Jesus fala, usando a expressão ou a figura Filho do Homem. Os discípulos, com toda certeza, e os religiosos principalmente, tinham conhecimento das promessas de Deus. E essa figura, Filho do Homem, aparece em um capítulo muito importante do Antigo Testamento, que é no livro de Daniel, no capítulo 7. E se você abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 7, ler os versículos 13 e 14, você vai encontrar o seguinte a respeito do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O choque para os discípulos é que aquilo que Jesus está dizendo sobre si mesmo não tem nada a ver com essa figura gloriosa que nós encontramos em Daniel no capítulo 7, pois Daniel descreve esse Filho do Homem como aquele que tem domínio sobre povos, línguas e nações. Ou seja, o seu governo ele se expande por toda a terra, ele alcança todos os povos da terra, o seu domínio não tem fim, e o seu reino é para todo sempre. E quando Jesus fala que é necessário que o Filho do Homem sofra e morra, é um choque para os discípulos, porque eles não conseguem conectar essa visão gloriosa do Filho do Homem que nós temos em Daniel com a figura que Jesus está descrevendo aqui para eles. Mas o que eles não percebem é que Jesus não fica apenas no sofrimento e na morte. Jesus também fala de sua glória, de sua ressurreição. Aqui, o que Jesus quer mostrar para eles é que a cruz molda o seu caminho. Na verdade, a morte sempre fez sombra sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento. Jesus sabe para o que ele veio. Por isso ele diz que é necessário que ele sofra e morra, para que então ele experimente a glória. O apóstolo Paulo aos Filipenses escreve no capítulo 2 a respeito da humilhação de Cristo como servo que se fez homem e também de sua exaltação como aquele que recebeu o nome mais alto de todos, o nome mais glorioso de todos, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Mas os discípulos precisam entender que antes da glória vem o sofrimento. É isso que Jesus está querendo ensinar para eles. A necessidade do caminho da cruz para Jesus mostra
que antes de experimentar a glória, primeiro ele precisa passar pelos sofrimentos e morte, para que ele então possa lidar com o nosso coração pecador. Esse coração que deseja tanto a glória, que deseja tanto o sucesso, que deseja tanto o poder, como nós vamos ver daqui para frente na figura de Pedro e dos demais apóstolos, discutindo quem é o maior, discutindo quem vai ocupar o lado direito e esquerdo do seu trono. Nós vamos perceber a ansiedade dos discípulos em torno da glória aqui e agora, enquanto Jesus está preparando eles para primeiro experimentar os sofrimentos, para depois desfrutar da glória eterna. Apesar dos discípulos serem lentos para entender a necessidade do caminho da cruz para Jesus, Jesus deixa bem claro que para que ele possa salvar não só a vida deles, mas como a vida de todos nós que cremos no Senhor Jesus e aqueles que ainda vão crer, é somente pela sua morte que ele pode fazer isso. Não existe um outro caminho, não existe uma outra maneira. Por isso Jesus, ele está ensinando seus discípulos de que isso é necessário para ele, de que a cruz precisa moldar o seu caminho, para que ele então possa resolver o problema do nosso coração, para que ele possa ir além da superfície da nossa aparência, como nós já vimos aqui nesse evangelho, de religiosos tão preocupados com aquilo que eles são por fora, mas os corações estão tão distantes de Deus, tão distantes da realidade de quem é Jesus. Jesus não está ensinando por meio de parábolas. Não há nada que possa encobrir aqui aquilo que Jesus está dizendo. Todo mundo entende o que é sofrer. Todo mundo entende o significado de morte. A coisa mais talvez difícil de entender é o significado de ressurreição. Mas os discípulos entendem claramente o que Jesus diz sobre sofrer e morrer. E eles enxergam isso como algo muito distante dessa figura gloriosa do Filho do Homem. E a mente deles está tão escurecida, está tão lenta para compreender essa realidade, que Pedro chama Jesus e começa a repreendê-lo. Ainda no versículo 32, Pedro parece não compreender, ele ainda parece ser aquele cego que enxerga os homens como árvores. Pedro ainda enxerga Jesus apenas como uma sombra, apesar dele ter confessado que ele é o Cristo. E o que mais ele poderia entender a respeito de Jesus ser o Cristo, a não ser ter vindo a esse mundo para morrer pelos nossos pecados? Uma vez que os profetas falam do sofrimento do servo de Deus e de como que os sofrimentos estão ligados à salvação. Então, para Jesus é necessário que ele sofra e morra. O ponto é, se Jesus está enxergando o caminho da cruz como um caminho necessário para o seu ministério, Pedro, por outro lado, está recusando esse caminho. Então, Jesus ele precisa depois lidar com essa mentalidade dos discípulos de querer recusar o caminho da cruz para si mesmos. Jesus ele não recusa aquilo que está destinado para ele como propósito de Deus e a vontade de Deus para que ele possa lidar com o nosso coração. Mas Pedro se recusa. Pedro é aquele típico discípulo que quer determinar aquilo que Jesus tem ou não que fazer. Pedro ele quer também determinar o que Jesus é e o que ele não é. Muito parecido conosco, nós aprendemos na nossa última leitura como nós somos parecidos com Pedro, como nós queremos determinar aquilo que Jesus deve ser, aquilo que ele deve fazer, mostrando para ele assim, será que não há um caminho mais fácil? Por que o Senhor não me dá um caminho mais fácil? Por que o Senhor não me dá um caminho mais confortável? Por que tem que ser o caminho da cruz? Pedro é o discípulo que recusa o caminho da cruz, enquanto Jesus mostra o quão necessário é que esse caminho molde o seu ministério, molde a sua vida. Pedro repreende a Jesus, então o que Jesus faz com Pedro? No versículo 33, Jesus repreende a Pedro, dizendo: "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens." Para trás de mim, Satanás, ou arreda Satanás. Ninguém quer ser chamado dessa maneira, ou ninguém quer ouvir palavras assim tão duras, principalmente de uma pessoa tão compassiva e misericordiosa quanto Jesus. Com isso, Jesus não está querendo dizer que Pedro está possesso por algum espírito maligno, porque as próprias palavras de Jesus já mostram o que ele está querendo dizer, que Pedro fala e pensa como Satanás, porque ele fala como ele e ele pensa nas coisas
que ele também pensa. Ou seja, ele está fixando a sua mente nas coisas dos homens, que é a glória antes do sofrimento, e não nas coisas de Deus, que é o sofrimento antes da glória. E Jesus está mostrando para ele que a mente dele já tão cauterizada pelo desejo de ser o maior, pelo desejo de glória, pelo desejo de status, que ele não percebe que ele está cogitando das coisas dos homens. E mesmo andando com Jesus, ele não tem a sua mente fixa nas coisas de Deus. Jesus olha para a necessidade do caminho da cruz como a vontade de Deus. Então, para Pedro, recusar o caminho da cruz é, sim, fixar a mente nas coisas dos homens. Para Jesus, a cruz é necessária. Para Pedro, ela não é tão necessária assim. Pedro repreende a Jesus, talvez propondo um caminho que fosse mais fácil. Jesus precisa, então, corrigir a visão de seus discípulos para que eles tenham uma visão correta da tarefa de Jesus. Para que eles não preguem no futuro sobre um Jesus errado, sobre um Jesus de caminho fácil, mas sobre a necessidade do caminho da cruz na vida de Jesus para lidar com o nosso coração, perdoando os nossos pecados e salvando a nossa vida. Jesus precisa fazer brilhar a luz do entendimento no coração endurecido de seus discípulos. Jesus fala da necessidade do caminho da cruz para ele. Agora, Jesus fala da necessidade do caminho da cruz para nós. Jesus acabou de dizer que é necessário que ele sofra e morra. E a partir do versículo 34, Jesus vai então dizer para os discípulos: isso não é só para mim. Isso também diz respeito a vocês que me seguem. Jesus precisa abrir o entendimento e o coração dos seus discípulos para que eles possam perceber que antes da glória vem os sofrimentos. Quando Jesus no versículo 34 talvez diga uma das coisas mais difíceis de serem ouvidas dentro do discipulado. Quando ele fala sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Jesus é o Cristo e ele diz que isso significa que ele precisa sofrer e morrer. Agora Jesus se volta para os seus discípulos e também para a multidão e agora diz para eles: olha, eu preciso mostrar a vocês o que significa vocês me seguirem. Jesus não fala apenas do custo pelo qual ele precisou passar para que ele pudesse ser o nosso Salvador. Jesus também precisa falar do custo para segui-lo, o custo do discipulado. Pois se Pedro e os demais estão esperando status e glória, o que Jesus tem preparado para eles é o sofrimento. Você já deve ter escutado alguma vez na sua vida um convite para que você parasse de sofrer. Talvez você passou em frente a uma igreja e viu uma grande placa, um grande anúncio de um culto que promete a você o fim dos seus sofrimentos. Mas Jesus não diz isso. Jesus nunca chamou seus discípulos para que eles pudessem parar de sofrer. Jesus chama os seus discípulos para que eles sofram por ele. O convite de Jesus não é venha e pare de sofrer. O convite de Jesus é venha para sofrer. Isso significa que todo aquele que segue ao Senhor Jesus precisa estar pronto para sofrer por ele e sofrer também pelo evangelho. Pois seguir a Jesus tem um custo altíssimo e a pregação do evangelho também pode custar caro demais para qualquer um que manifeste a sua fé em Jesus Cristo. A cruz molda o caminho de Jesus. A cruz também deve moldar o caminho dos discípulos de Jesus. E Jesus ele é muito justo e honesto com respeito ao sofrimento e à morte, porque ele não está exigindo nada de nós que ele já não tenha feito por nós. E o ponto de Jesus é: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me acompanhar, você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir pelo mesmo caminho que molda a minha vida. E o caminho que molda a vida de Jesus é o caminho da cruz. Negar-se a si mesmo, deixar de colocar o ego, o meu orgulho, a minha vaidade no centro para que Jesus seja
o centro da minha vida, tomar a cruz de Cristo, compartilhando assim dos seus sofrimentos e morte, para segui-lo por uma via dolorosa, mas uma via cheia de esperança, porque no final existe a ressurreição, existe a glória. Esses são os ensinos de Jesus para os seus discípulos, algo que ele experimentou e que agora ele ensina para mim e para você, que é também o caminho pelo qual nós devemos passar. E a maneira como Jesus vai persuadir os seus discípulos pode ser encontrada nos versículos 35 a 37. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Jesus aqui faz exatamente aquilo que ele disse a Pedro. Você cogita das coisas de Satanás ou das coisas dos homens e não das de Deus. Fixar a mente nas coisas dos homens é fazer de tudo para salvar a si mesmo. Mas o resultado é que você perde a vida eterna. Enquanto fixar a mente nas coisas de Deus é perder a vida para ganhar a salvação eterna. Fixar a mente nas coisas de Deus é perder tudo nesse mundo para ganhar o maior tesouro de todos, que é a salvação e a vida eterna. Talvez você já tenha visto algum vídeo na internet te prometendo uma maneira muito simples e fácil de ganhar muito dinheiro. A verdade é que parece ser bem fácil ganhar o mundo, parece ser bem fácil ficar rico, mas do que adianta ter o mundo inteiro, controlar quantas pessoas você quiser, fazer quantas viagens você quiser, ter quantos carros você quiser, mas perder o bem mais precioso da sua vida, perder o seu coração para essas coisas tão passageiras, que podem acabar num piscar de olhos. Jesus mostra que cogitar das coisas de Satanás, ou fixar a mente nas coisas dos homens, é querer ganhar o mundo, mas perder tudo. Enquanto fixar a mente nas coisas de Deus é desejar perder tudo para ganhar o bem mais precioso de todos, que é a vida eterna. E Jesus tem algo mais a dizer quando no versículo 38 ele fala sobre o prejuízo eterno para aqueles que se envergonham do caminho da cruz. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O versículo 38 é um aviso de Jesus. Cuidado para que vocês não se envergonhem do caminho da cruz. Cuidado para vocês não sentirem vergonha da cruz moldando as suas vidas, da cruz moldando o seu caminho, dos sofrimentos que seguir a Jesus pode trazer sobre a sua vida. Não se envergonhe. E o aviso de Jesus, ele é sóbrio e muito sério. Cuidado, pois se vocês se envergonharem de mim, eu me envergonharei de vocês. E olha só o que ele diz, quando vier na glória. Jesus fala, quando eu voltar, não será mais em sofrimento, mas em glória e em poder, com os santos anjos de Deus. Então veja, Jesus fala, sofrimento vem antes da glória. Não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Quem se envergonhar dele, Jesus se envergonhará dessa pessoa quando ele vier na sua glória. O que nós temos então no ensino de Jesus é a necessidade do caminho da cruz para ele, a necessidade do caminho da cruz para nós. E para persuadir ainda mais seus discípulos, Jesus fala com esperança no versículo 38, de que depois dos sofrimentos vem a glória, pois agora ele fala de si mesmo como Filho do Homem, não mais nessa figura sofredora, que vai morrer, que vai ser entregue para humilhação, mas agora ele fala da figura do Filho do Homem, de fato, como ela é descrita em Daniel. Aquele que tem poder e domínio sobre todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, e cujo reino dura para sempre. Quando ele diz que o caminho da cruz leva a essa salvação final de glória eterna, quando Jesus não se envergonhará daqueles que nunca sentiram vergonha de segui-lo, de pregar o evangelho, de viver por ele e de morrer por ele. E para enchê-los de esperança, no capítulo 9, no versículo 1, nós vemos que depois da cruz, a glória. Jesus fala daqueles que não vão morrer antes que possam ver o reino de Deus vindo com poder. Jesus antecipa aqui o que ele vai fazer no capítulo 9, a partir do versículo 2, que nós vamos ver na nossa próxima leitura, quando ele leva consigo 3 discípulos, João,
Pedro e Tiago. E no monte eles podem ver Jesus sendo transfigurado e permanecendo diante deles em toda a sua glória e em toda a sua majestade, tendo um vislumbre da glória futura de Jesus. E Jesus realmente vai antecipar essa glória para esses 3 discípulos, mostrando para eles que depois do sofrimento, depois da cruz, sempre vem a glória. O que eles precisam aprender é não se envergonhar de Jesus e não se envergonhar das palavras de Jesus, mas segui-lo por um caminho que pode ser doloroso, mas que molda a vida deles para a eternidade. E é isso que Jesus quer fazer com eles aqui no capítulo 9. Nesse primeiro versículo, mostrando para eles assim, olha, alguns de vocês não vão morrer antes que vejam o reino de Deus vindo em todo o seu poder. Porque Jesus quer tranquilizar os seus discípulos com esperança. Jesus não é aquele tipo de mestre que só chega e diz assim, olha, agora vá e sofra por mim. Mas ele é o mestre, ele é o pastor que diz, agora vá, sofra por mim, pois eu estarei com você. Eu vou caminhar com você. Eu vou estar ao seu lado. E ele também não é aquele que promete o sofrimento sem prometer uma esperança de que esses sofrimentos vão acabar. Jesus promete sim, olha, vocês vão sofrer. A cruz vai moldar o caminho de vocês. Não vai ser fácil, mas haverá glória eterna. Haverá uma glória futura, uma vida sem sofrimentos. Então Jesus quer tranquilizar os seus discípulos, dizendo para eles assim, olha, alguns de vocês vão ver antes que morra, para que vocês então possam pregar e ensinar sobre essa glória eterna que vem depois da cruz. Imagine os discípulos depois pregando o evangelho, vivenciando as lutas e sofrimentos do evangelho por causa de Jesus e ensinando a igreja a permanecerem fiéis, a permanecerem firmes no Senhor, como a gente vai ler na carta de Pedro, ou na carta do apóstolo João, também com o apóstolo Paulo, falando sobre esperança, expectativa de vida eterna, todos eles sofrendo por Jesus e morrendo por Jesus, e todos eles anunciando a glória eterna em Jesus. Nós não podemos ver o reino de Deus agora com todo o seu poder, mas podemos ouvir essa verdade tão preciosa e esperar com uma expectativa santa de que depois da cruz vem a glória eterna. A cruz moldou o caminho de Jesus, a cruz então deve moldar o nosso caminho. Não existe um caminho mais fácil, nem mais confortável. Recusar esse caminho é ter vergonha de Jesus, é ter vergonha do evangelho. E a vergonha pode resultar em um desastre eterno, pois ela tem implicações eternas. A chave aqui é não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe por ser um discípulo de Jesus. Não se envergonhe por ter de sofrer por causa de Jesus e do evangelho. Permaneça firme nesse caminho doloroso de sofrimento, mas caminho esse que pode te levar para a vida eterna. Como nós aprendemos com o salmista, do pastor que nos guia a pastos verdejantes, mas que também nos guia através do vale da sombra da morte, estando ali conosco ao nosso lado. Vales da morte, vales de sombra estarão presentes em nossa vida se nós amamos e cremos em Jesus. Mas a verdade é que o pastor que nos chama é o pastor que estará conosco durante toda a nossa vida e durante todas as circunstâncias da nossa vida. Então não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de Jesus, tome o caminho da cruz e que sim, os sofrimentos possam moldar a sua vida, para que você seja aos poucos aperfeiçoado, moldado para a vida eterna, para receber a glória futura. Jesus ser o Cristo significa que a maneira como ele vai lidar com o problema do coração humano é que é necessário que ele sofra, morra e ressuscite. Jesus é o Cristo e as implicações disso para os discípulos precisam seguir a Jesus pelo caminho da cruz para serem moldados pela cruz, para que depois da cruz venha a glória. Os discípulos farão isso negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus pela estrada do sofrimento, sendo moldados por ele e preparados por ele para a glória eterna. Tudo que nós aprendemos aqui é que se a vida de Jesus foi moldada pela cruz, a nossa vida também precisa ser moldada pela cruz. E que depois dos sofrimentos vem a glória. Bom, então é isso. Nós chegamos ao fim de mais uma leitura no Evangelho de Marcos. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a necessidade do caminho da cruz para Jesus e também sobre a necessidade do caminho da cruz para nós. É um ensino bem simples, mas que é muito importante aqui
uma vez que os primeiros leitores de Marcos foram cristãos perseguidos, cristãos que experimentavam constantemente a ameaça do sofrimento e da morte. Nós até vivemos uma certa liberdade ainda, e isso talvez possa cauterizar o nosso coração, a nossa mente, nos fazendo pensar muito nas coisas dos homens ou fixar muito a mente nas coisas que nós vemos nesse mundo, do que fixar a nossa mente nas coisas de Deus. De talvez ficar tentando determinar o que Jesus deve ou não fazer, deve ou não ser, ou recusar o caminho da cruz para tomar um caminho mais fácil. O ponto é que a gente precisa entender nesse texto a necessidade do caminho da cruz para nós, pois Jesus já passou pelo caminho da cruz e Ele está nos pedindo nada mais, nada menos do que Ele já fez por nós. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, deixe também o seu gostei e compartilhe esse vídeo com alguém, para que outras pessoas estejam lendo Marcos junto aqui comigo, e você também pode fazer isso com seu amigo, lendo com ele, abrindo a sua Bíblia e caminhando juntos por esse evangelho curto, simples, mas que tem uma mensagem poderosa na nossa vida. Te espero na próxima leitura, onde nós vamos continuar falando sobre por que Jesus veio e como Ele vai lidar com o nosso coração. Continue lendo o Evangelho de Marcos, continue lendo a Bíblia. Te espero na próxima leitura. Deus te abençoe e um grande abraço.